É uma alegria poder estar aqui com vocês e nosso último encontro dessa série. Quero lembrar a vocês que essa série está baseada no livro Oficina da Alma, e vocês podem observar e ler, perguntar, sempre através do e-mail do MAP. Vocês podem fazer as perguntas que precisarem, que quiserem. Nós estaremos prontos para responder para vocês. Só que as respostas ficarão para o ano que vem, tá bom? Vocês podem assistir esse programa no site do MAP e no canal do YouTube, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube. Uma alegria estar com vocês. Hoje eu quero falar sobre processos obsessivos. A gente falou de morte da última vez. E eu falei daquelas pessoas que morrem e seguem para o mundo espiritual. E que vão para as regiões sutis, trabalhar todo o material amealhado, toda a experiência amealhada aqui durante o tempo que viveu no mundo físico. Mas tem aqueles que ficam, e que a gente começou a falar sobre isso, apegados àquele corpo físico, que ficam aprisionados, quando não no corpo físico, mas no mundo físico, naquilo que viveu durante a sua estadia no mundo físico. Aquelas pessoas que, por exemplo, se mantêm ligadas à família, muitas vezes até sem perceber que morreram. Ou então, que continuam fazendo exatamente o mesmo trajeto, indo para o seu trabalho e achando tudo diferente, estranhando que os outros não falam com ele, sem entender porquê, se sentindo completamente isolados, abandonados, sem perceber que não tem mais corpo físico e por isso não são vistos. Muitos de nós terão essa experiência não muito agradável. E isso é mais comum, essa experiência de estar no mundo físico e continuar usufruindo das coisas do mundo físico sem poder usufruí-las completamente, para aqueles que não compreendem a morte. Por isso, a gente tem que ajudar as pessoas a perceber que a morte aconteceu. A gente falou um pouquinho sobre isso no último vídeo. Ok, na última aula. Bom, o que acontece com essas pessoas que não sabem que morreram, embora fisicamente já estejam mortas? Em primeiro lugar, elas ficam tentando conversar e se comunicar com as pessoas com quem elas conversavam e se comunicavam durante a vida. E elas vão perceber o seguinte, que quando elas estão perto dessas pessoas, ou de pessoas, elas se sentem melhor. E por que se sentem melhor? Naturalmente, quando a gente perde o corpo físico, e eu vou voltar um pouquinho para trás, na verdade, gente, o que nos mantém aqui na crosta da Terra, andando sobre a Terra, é a força da gravidade. E a força da gravidade, ela atua no corpo físico denso, né? Nos corpos. Quando nós não temos mais a gravidade física de um corpo, naturalmente, assim como um balão de gás, nós vamos para a região mais sutil, com uma vibração e com uma atração menor, em que a força, a energia, em que a gravidade desse corpo espiritual, que tem peso também, tem uma determinada consistência de matéria astral, mas é uma matéria
que não é mais densa como é o duplo etérico, nem o corpo físico, mas é uma matéria. Mas nós vamos para essa região mais sutil, onde esse corpo astral, esse perispírito, tem uma vibração e uma força semelhante àquela da região astral correspondente. Então, quando nós estamos na Terra, nosso corpo físico iguala todos nós. Nós nos mantemos aqui, independente se somos mais conscientes ou menos conscientes, se somos mais evoluídos ou menos evoluídos, aqui na Terra. Temos o corpo físico, estamos todos nós na mesma, pisando na Terra, na mesma dimensão. Quando nós não temos mais, quando nós não gozamos mais da vida no mundo físico, deveríamos naturalmente seguir e para regiões onde a nossa vibração tenha semelhança com a vibração do local. Por exemplo, muitos irão para as regiões semelhantes ao nosso lar, que são regiões astrais, com uma vibração próxima da Terra, mas com diferenças, né? Que não são iguais às da Terra, porque são mais sutis. Por exemplo, a mãe de André Luiz. André Luiz é um médico, ele usa um pseudônimo, esse pseudônimo, mas ele era um médico aqui na Terra, que depois de desencarnado compreendeu a condição que ele estava e, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos trouxe muitas informações do mundo astral. E então ele nos revela que a sua mãe, num determinado momento, ela tem a segunda morte. A segunda morte é quando ela passa dessa região astral mais densa, em que nós temos um corpo perispiritual composto pelo corpo astral emocional e pelo corpo mental concreto. Ela libera isso e vai viver na região causal, região dos espíritos mais puros. Ok? Então, essa segunda morte ocorre quando esses corpos são dissolvidos. São regiões. E a gente tem gradações, regiões, são 7 níveis de gradações dessas regiões astrais. Cada uma com uma densidade específica. As mais densas, elas estão... a primeira, ela está completamente inserida, é uma região astral, mas está completamente inserida na Terra. E são as regiões umbralinas, em que a pessoa está... já não tem mais corpo físico, mas ainda está vivendo próximo da crosta da Terra, ainda encharcado de energia vital, de ectoplasma. E para manter-se na crosta da Terra, esse espírito que não tem mais corpo, ele tem que atrair, tem que se apropriar de energia vital de quem ainda tem corpo físico. Do contrário, ele não consegue ficar aqui. Naturalmente, ele vai para as regiões mais sutis. Como que ele faz isso? Ele rouba, se ele tem família, se ele se dá bem com a família, se ele gosta da família, ele vai roubar dos membros da família dele. Literalmente é roubar. Ele vai se apropriar. Estou falando mal, né? Porque roubar, dizem que sempre roubar significa um furto com violência. Não, não vai roubar, desculpem. Ele vai furtar, ele vai se apropriar da energia do outro, daquele com quem ele tiver maior afinidade vibratória. E por amor, muitas pessoas
mantém os seus queridos, os seus familiares próximos de si, pensando continuamente nele. Então, ao pensar nele, ele se aproxima e produz mais pensamento ainda nele mesmo, e formando assim uma união entre os dois, bastante coesa, muitas vezes. Difícil, às vezes, até de libertar. Mas é claro, isso tem um preço. Quando alguém que já morreu, um personagem, se aproxima de alguém que tem corpo, ele, além de sugar, ele vai projetar com o seu corpo espiritual, com o seu corpo mental, ele vai projetar os seus pensamentos naquele que tem corpo, naquele familiar ou naquela outra pessoa. Por que ele vai fazer isso? Porque, na realidade, ele está querendo viver, ele não entendeu que morreu. E ele quer viver do seu jeito. Então, é muito comum a gente, às vezes, ouvir: puxa, depois que papai morreu, meu irmão está falando igualzinho a ele, está com as mesmas manias até. Gente, o que aconteceu aí? Exatamente, o papai está perto, está conectado com esse irmão. Está misturando os seus fluidos, o seu corpo espiritual, o seu perispírito ao perispírito do meu irmão, ao corpo espiritual do meu irmão, fazendo uma conexão mesmo. Isso é muito comum, muito comum. Mas seria ótimo se isso não tivesse um preço. O meu irmão começa a sentir, no caso, o exemplo que eu dei, exatamente as mesmas coisas que meu pai sofria. Porque o perispírito dele ainda está adoecido. E, portanto, todas as doenças que ele tinha ao morrer permanecem. Ele não foi para o mundo espiritual para tratamento, então permanecem com ele. Ele mantém na memória dele todo o sofrimento dele. Aí meu irmão, por exemplo, começa a ter dor no coração. Dor no coração. Ou então começa a beber, sendo que nunca bebeu. Ou então começa a fumar. Ou começa a falar palavras que a gente desconhecia. Por que eu estou usando só exemplos negativos, gente? Não que seja impossível um espírito mais evoluído, mais consciente aqui no mundo físico, mais presente no sentido evolutivo, permanecer por aqui. Mas é mais difícil, porque naturalmente ele desapega daqui do mundo físico. Ele compreende a sua condição. Ele está... A casca que o aprisionava aqui no mundo físico, que nos aprisiona a todos, né? Tanto o corpo físico quanto o duplo etérico, está mais fina. E, portanto, se ela está mais fina, com muito maior facilidade, ele vai se deslocar, ele vai identificar os irmãos espirituais que o vieram buscar e vai seguir nessa clara luz para o mundo espiritual. Coisa que não acontece quando a gente está muito dentro da matéria, quando a gente está muito aprisionado só no mundo físico, quando eu acho que só existe a realidade física. Se eu acho que só existe realidade física, o meu corpo morre, eu continuo achando que eu estou vivo. Por quê? Porque eu não morro, na verdade. Ninguém morre. Ninguém morre. E se eu continuo com consciência e pensando e sentindo, eu vou imaginar que não morri, apesar da morte do meu corpo. Então, eu vou atuar, eu vou buscar e continuar buscar aqueles que eu amo e fazer exatamente aquilo que eu sempre fiz. Mantendo todos os meus desejos, mantendo todos os meus prazeres, todas as minhas dificuldades e as minhas aversões também.
Por isso é tão importante a gente liberar esses personagens, esses irmãos, esses amados nossos, esses familiares que já partiram. Geralmente, nas casas espíritas, a gente tem as tarefas, as reuniões de elevação espiritual. Cada casa espírita chama de um jeito. Aqui a gente tem não sei como está na pandemia, desculpem, gente, mas a gente tinha todo um trabalho mensal para aqueles que tinham partido poderem, ascensão espiritual, se não me engano. E, enfim, esse é o sentido, né? Apesar de ser... pode não ser até de todas as casas, mas esse é o que acontece. É uma ascensão espiritual daquelas pessoas. Tem por objetivo que ela compreenda esse estado novo em que ela se encontra. Bom, mas tem aqueles também que, por exemplo, um motoqueiro que, infelizmente, morreu atropelado num acidente na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, por exemplo. E aí eu passo perto e começo a olhar e falo, meu Deus, coitado desse rapaz, olha só, nossa, e fico muito compassiva em relação a ele. E ele que está todo atordoado, que não sabe exatamente o que aconteceu, que nem percebeu o que aconteceu, ele está atordoado pelo choque, ele pode sair daquela condição e ver que tem alguém que está preocupado com ele. E aí ele se acopla no perispírito dessa pessoa, no caso meu, que fiquei tão compassiva em relação a ele, e ele passa a viver a vida junto comigo e passa a interferir nos meus pensamentos. E, como ele é um rapaz, eu começo a ter vontade, por exemplo, de ir para a festa, para barzinho e para... Enfim, pode acontecer. Eu mudo as minhas características ou começo a me sentir extremamente depressiva, incomodada, com dor de cabeça e, enfim, a apresentar coisas e pensar coisas que eu não costumo pensar. Gente, isso não é de imediato, é um processo. Quanto mais tempo ele ficar comigo, mais sintonia vibratória nós podemos ter. Ou eu posso também falar, que coisa esquisita, eu estou me sentindo estranho. Ih, uns pensamentos esquisitos, eu não penso isso. E eu começo a não aceitar esse tipo de pensamento. Quando eu começo a não aceitar, isso aqui não é meu, não. Eu começo a desfazer a conexão dele comigo. E aí ele acaba buscando uma outra pessoa. E eu me libero disso. Eu me lembro uma vez, eu trabalhei com um paciente muito difícil, que tinha um processo obsessivo muito intenso. E foi uma sessão muito, muito, muito complicada, muito difícil. Terminada a sessão, eu falei, eu vou tomar um café. Fechei o consultório, desci para tomar um café. Quando eu cheguei na moça para pedir o café, ela me olhou com uma cara assim, falou qualquer coisa. Eu falei, epa, porque eu estava tranquila. Mas o que ela, provavelmente de forma inconsciente, percebeu? A presença que estava comigo. Eu não havia percebido, eu só tinha sentido aquele mal-estar, aquele peso. Mas aquela presença não tinha interferido nos meus pensamentos. Mas ela identificou de forma inconsciente. Quando eu vi a reação dela falando mal comigo, eu não imaginei que fosse comigo. Eu simplesmente falei, opa! E quando eu falei, opa, eu falei, tem alguma coisa comigo que não é meu. E aí eu me toquei, que aquela dor nas costas não era minha, que aquela pressão não era minha. E eu só fiz isso aqui e falei, opa! Nisso eu senti aquela presença, sair e atravessar a rua. Parece estranho isso, mas não é, gente.
muitos de nós sofremos influência, sim, do que chamamos obsessão simples. Essa era uma obsessão simples para mim. Para a minha cliente, não. Mas para mim era. Tanto é que ela rapidamente dissolveu. As obsessões simples, elas são aquelas, como também no primeiro caso que eu dei, do acidente da Nossa Senhora de Copacabana. São pessoas desencarnadas que não têm ligação direta com a pessoa, com o personagem que nós somos hoje, né, que temos um corpo, não tem uma ligação direta, mas que se aproxima por sintonia vibratória, algum tipo de sintonia vibratória. E que, quando essa sintonia vibratória é desfeita, ela naturalmente se separa, porque ela não tem uma conexão real comigo. É momentânea. Agora, temos as obsessões que já não são simples, que são possessões e subjugações. Elas têm uma ligação direta comigo. Geralmente, ligadas ao meu passado, embora familiares possam, ou amigos possam se tornar para nós, sempre tem uma conexão emocional, sempre tem uma ligação emocional, possam se tornar obsessões, subjugação ou possessão. Possessão, subjugação e fascinação também. Como é que é isso? Eu me lembro uma vez um paciente que me procurou porque ele sabia que ele tinha uma tristeza, uma dificuldade de estar no mundo, ele não via graça em nada. E se sentia extremamente cansado, mas num cansaço assim, absurdo. Ele só conseguia ir para o centro espírita, para um determinado centro espírita, não é aqui, e lá ele dava as palestras dele. Era a única coisa que ele conseguia fazer, era o único momento da vida dele que ele achava graça. Era até enfim. E aí eu comecei a trabalhar com ele e percebi que existia um obsessor com ele. E que não era uma obsessão simples, era uma obsessão de muito tempo já. Uma possessão mesmo. E nesse caso, quando a gente começou a trabalhar, quando eu identifiquei, comecei a trabalhar com ele, ele falou, não vamos trabalhar isso não, de forma alguma. Eu só me sinto presente, eu só tenho alguma importância na minha vida quando eu dou palestra na casa espírita. Se eu liberar esse obsessor, quem eu vou ser? Não, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Ele já estava num processo de fascinação. Esse obsessor já tinha tomado toda a vida dele. Já estava mandando na vida dele. Ele não tinha mais vida pessoal. Ele não trabalhava mais, não conseguia mais trabalhar. Ele não fazia mais nada, a não ser dar vida nos momentos em que ele ia para a casa espírita, para esse obsessor, que falava através dele. Enfim. É muito comum também a gente trabalhar com pessoas que trazem de vidas passadas esses obsessores. Então, são pessoas que cobram e que tocam. Eles não tiveram vida física, não viveram nesta vida, mas atuam como os algozes ou as vítimas do passado até hoje. Porque eles também não percebem que hoje você é um outro personagem. Eles continuam vendo na pessoa atual o personagem do passado. Eles se referem ao personagem do passado
mas eles não identificam a presença do novo, dessa nova vida. Então, eles reclamam, eles dizem, por exemplo, que fulana o traiu e que fulana ou fulano lhe fizeram mal, sem perceber que fulana ou fulano já não estão mais presentes, já morreram, assim como eles. Como que a gente trata isso? Justamente conduzindo esses obsessores ao momento da morte, ao momento em que eles viveram com aquele fulano, refazemos a história dos dois, né? Revemos o que aconteceu, e aí nós levamos ambos ao momento da morte de cada um, a cada momento, e fazemos com que eles percebam que aquela história já acabou. Cada história tem um drama particular. A gente chega ao drama, trabalha o drama, libera esses dramas e libera esses personagens. Esses dramas se constituem, na vida atual, os engramas, as memórias limitantes que impedem que a pessoa possa prosseguir. Sempre que a gente encontra um obsessor, do passado, a gente tem também, como a gente chama, um pseudo-obsessor, que é o personagem que viveu com ele naquele momento. Sempre que a gente fala de pseudo-obsessor, a gente está falando de uma vida passada do personagem atual. Existem pseudo-obsessores que se comportam, é raro, mas eles se comportam como obsessores. Eles decidem que vão mandar na vida da pessoa atual com a melhor das intenções. Por exemplo, eles podem ter, numa vida passada, um personagem de vida passada teve muito sofrimento. E as coisas, por exemplo, deram muito erradas para ele. Vamos supor que ele era um jovem e guerreiro e que vivia numa comunidade, que eles viviam muito bem ali. E num dia essa comunidade é invadida. E esse jovem guerreiro, ele não se conforma com isso. E luta até o final. Só que ele acaba sendo, em vez de ser morto, porque ele era muito grande, ele mata muitos, mas os outros eram em maior número dos inimigos, e ele é preso. E eles levam todos os possíveis, todos os presos, todos aqueles que sobreviveram serão escravizados. E ele não aceita. E ele acaba criando a situação de morrer dentro, quer dizer, ele se bate tanto na jaula que ele foi preso, que ele acaba sendo, acaba morrendo, não suporta, o corpo não suporta todo o traumatismo gerado pela luta e por ele mesmo. Ok, só que ele morre fisicamente, mas lembrem, se ele estava tentando sair da jaula, ele não estava aceitando. E por isso, quando o corpo morre, ele sai imediatamente da jaula, porque ele estava se jogando na jaula com a cabeça, o corpo acabou morrendo e ele foi com o corpo espiritual. Ele não percebeu que morreu. E aí começou a criar situações para as pessoas no mundo astral, a lutar, e continuava lutando até a experiência presente. Gente, isso já faz muito, muito, muito tempo. Muitas centenas, talvez milhares de anos. E ele continuava lutando pelos fracos e oprimidos. E toda vez que tinha alguma injustiça, ele se posicionava na frente. Em várias vidas e em vários personagens, até o personagem atual. E no personagem atual, toda vez, o paciente reclamou que toda vez que existia alguma situação de injustiça, ele perdia o caminho
e ele se comportava como um guerreiro. Ele sentiu uma aflição, uma raiva crescente, e ele queria destruir tudo. E se ele pudesse, se ele tivesse alguma coisa na mão, que ele entraria às vias de fato. Ele agrediria fisicamente as pessoas. Bom, quando a gente começou a trabalhar, esse guerreiro, que era um pseudo-obsessor, porque foi uma vida passada dele, simplesmente se colocou e disse assim, não, eu não vou sair daqui. Sair daqui significa deixar o fulano à mercê da violência, dessa confusão toda. Eu não vou fazer isso. Era um pseudo-obsessor que se comportava como um obsessor. E a gente teve que conversar, então, com esse pseudo-obsessor bastante, até que ele pudesse, o próprio personagem atual conversou com ele para que ele pudesse compreender que hoje não era mais necessário esse tipo de conduta, que ele podia, e que o personagem atual podia muito bem dar conta da sua vida de outra maneira, com calma, com harmonia, com equilíbrio e sem se embolar nas situações. Quando ele, de alguma forma... E esse personagem atual, então, vem e abraça o pseudo-obsessor, o guerreiro. E nesse abraço, ele como que se entrega e começa a se desintegrar. Só tinha sobrado daquele personagem do passado a fúria, a raiva, a energia de tensão. A alma mesmo já tinha seguido para a luz. E é isso. A gente precisa cuidar desses pensamentos estranhos, e nós só o conseguimos fazer porque o paciente me procurou porque sentia que tinha alguma coisa errada. Sentia que não era possível ele ter tanta raiva dentro dele e reagir de forma tão intensa. Toda vez que a gente estranha o nosso comportamento ou os nossos pensamentos, é bem importante que a gente avalie se não tem uma energia intrusa ali, ou de uma nossa vida passada, um pseudo-obsessor, ou mesmo um obsessor. E todos eles precisam sempre ser ajudados. Nós os tratamos como seres que estão em sofrimento. Sempre. Pessoas, personagens em sofrimento. Então, eles devem ser cuidados, amparados, protegidos e encaminhados para o mundo espiritual, para prosseguir o seu processo evolutivo. Falando em processo evolutivo, eu lembro que todos nós estamos a caminho da luz. Independente do que tenhamos feito, nós estamos a caminho da evolução. Podemos estar um pouco mais atrasados no processo, outros um pouco mais adiantados, mas todos chegaremos lá. Porque essa é a meta. A meta é nos lembrar de quem somos e viver essa perfeição que o Mestre veio nos trazer. O Mestre falou, vós sois deuses, mas vocês esqueceram disso. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Nós somos centelha divina, filhos de Deus, e estamos aqui para realizar a vontade dele, ampliando a nossa consciência, ampliando a nossa percepção e percebendo que nós todos estamos no mesmo barco, somos todos irmãos.
precisando de ajuda, de amparo. E é para isso que a gente está aqui. O Mestre nos diz: reconcilia-te com o teu irmão enquanto está caminhando ombro a ombro com ele, porque depois é mais difícil. Por isso a gente tem que prestar atenção no que a gente tem feito, no que a gente está fazendo, para que a gente não leve inimigo para o mundo espiritual, para que eles não se tornem nossos obsessores, nem nós nos tornemos obsessores deles. Porque às vezes a gente também guarda rancor, mágoa, tão inútil para o nosso progresso. Observemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não nos deixemos cair em tentação, no sentido de nos aprisionarmos na mágoa, na raiva. Se isso acontecer, busquemos a origem disso e dissolvamos isso. Isso, em primeiro lugar, todo sentimento de raiva e mágoa perturba a nós mesmos. Os nossos corações, eles não foram feitos para esses sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa. Nós somos feitos para o amor, para amar, para compreender. Nós somos feitos para ampliar, fomos feitos para ampliar os laços fraternos, construindo assim uma única família. Claro, muitos de nós têm dificuldades. Auxiliemo-nos. Se não podemos chegar perto, falar perto, rezemos por aquela pessoa. Oremos por ela. Peçamos que Deus, em cada um de nós, possa nos auxiliar a curar-nos. E eu quero encerrar com uma prece bastante simples, mas que fala dessa onipresença. Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em meu corpo, em corpo de todos nós, no corpo de todos nós que estão aqui partilhando esses momentos conosco. Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossas mentes. Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossos corações, em nossas almas. E te pedimos ainda, Pai amado, olhai pelo nosso Brasil, olhai por nosso mundo, porque Tu és onipresente. Tu estás em todos os Teus filhos. Desperta, Senhor, o desejo da paz, da harmonia em todos os Teus filhos. Que assim seja. Paz e bem a todos. Oi, eu voltei só para comentar uma historinha para vocês e para desejar a vocês um bom ano novo, um bom Natal, mas antes eu quero ler esse trechinho do livro Assim Falava Paramahansa Yogananda. Olhando as estrelas, enquanto passeava certa noite com um grupo de discípulos, o mestre disse: cada um de vocês é feito de muitas estrelas minúsculas, estrelas de átomos. Se sua força vital fosse liberada do ego, do personagem que somos, vocês se tornariam conscientes do universo inteiro. Grandes devotos, por ocasião da morte, sentem a consciência expandindo-se pelo espaço infinito. É uma bela experiência. E eu gostaria de lembrar a todos que, da mesma forma que
que o Mestre amado veio aqui, há tanto tempo atrás, nos lembrar de quem somos, falar para nossos corações e nos trazer de volta para Deus, lembrar dessa jornada de retorno, para que saíssemos aqui só do mundo físico, onde nos encontrávamos, né, com a consciência apenas limitada ao mundo físico. Eu desejo a todos que esse Natal tão especial, depois de um ano tão difícil e tão, ao mesmo tempo, tão enriquecedor, que todos possamos trazer essa certeza de quem somos, essa luz brilhante em nossos corações, que o Mestre Jesus veio acender em cada um de nós. Desejando a vocês um ano de muitas bênçãos, de muita paz, de muitas alegrias e de confiança. Deus é o timoneiro e o Mestre Jesus nos conduz para o bem, para a paz, independente do que estejamos passando. Não tenhamos medo. Sigamos confiantes, pegando na mão de Deus, na certeza de que Ele vai nos levar para onde devemos chegar. Essa é a finalização desse módulo e o ano que vem estaremos novamente juntos. Se Deus nos permitir, e eu creio que Ele permitirá, e sob as bênçãos da Mãe Maria, do Mestre Jesus, dos mentores desta casa, que as bênçãos de todos eles, do Mestre Jesus, possam inundar os lares de todos vocês. Paz, bem, que assim seja.